Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos do Enem 2018. Hoje eu vou trazer para vocês uma questão do caderno de Matemática e Suas Tecnologias sobre porcentagem. Tranquilo? Então vamos lá, vamos inicialmente dar uma olhada no texto para a gente poder tirar as nossas conclusões e começar a resolver essa questão aí. Vamos lá, a questão diz assim, ó, essa questão de porcentagem. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus HN1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Aproveitando esse momento do novo vírus aí, né? Coronavírus, a gente vai falar dessa questão aí que foi uma questão de 2018. Inicialmente, galera, eles apresentam pra gente essa tabela aqui, ó, que a gente tem que tentar entendê-la, porque a parte mais importante é aqui. Ele fala ali, ó, o título da tabela é Balanço Parcial Nacional da Vacinação contra a Gripe. Aí ele tem 5 grupos de risco ali, que são crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos. Aí a primeira coluna ali, população em milhão. É a população de cada uma dessas pessoas do grupo de risco ali, ó, né? Dessa classe, digamos assim. E aí você tem lá essa tabela, né? 4,5, 2, 2,5, 0,5, 20,5. Aí logo depois, na próxima coluna, né? Na coluna seguinte, você tem a população já vacinada, que está lá, ó, em milhão também, 0,9, 1, 1,5, 0,4, 8,2. E tem também um percentual ali da população já vacinada dentro desse grupo de risco. Essa parte aqui é o que você precisa estar bem atento, porque tem aluno que talvez possa pegar já esses percentuais aqui, ó, 20, 50, 60, 80 e 40, esses cinco valores, somar, dividir por 5 e achar que vai dar a resposta. Só que essa resposta, inclusive, ela está lá no gabarito final. A gente vai observar ela, né, se você fizer essa conta. Só que não vai bater com o que a questão está pedindo. A gente vai acabar errando se a gente for por essa linha de raciocínio aí, por esse caminho. Aí ele pergunta aqui, ó, para concluir, qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Então essa é a pergunta. Ele quer a porcentagem total. Como é que a gente vai fazer isso aí? Aí tá ali, né, na tabela, eu esqueci de falar, que ali embaixo está dizendo a fonte, né? Portal Saúde, saúde.gov, né? Esse acesso aí é 16 de agosto de 2012. E aí o seguinte, a gente vai inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender isso aqui, né? Ler novamente ali, ó, qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas. Primeira dica que eu dou, a gente vai observar aqui na próxima tela os valores. A gente tem o 4,5, que é 4 milhões e meio, né? Aí no caso são crianças, a população de crianças. O 2,0 é o que é 2 milhões. A interpretação que a gente pode dar aí são os profissionais da saúde. Aí vem gestante, 2 milhões e meio. A gente lembra, eu já pus o mais ali para lembrar que a gente vai ter que somar esses valores. Depois tem o indígena, né, meio milhão. Por último, os idosos, 20 milhões e meio. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, é juntar esses valores, ou seja, somar, né, agregar. E aí a gente vai somar esses 5 valores. Esses 5 valores somados, se você observar, ele vai dar aí os 30, ó, tá? Isso aí são 30 milhões. Já deixa esse 30 amarelinho guardado aí, porque a gente vai precisar dele. Que o que é isso aí? O total da população, né, que a gente tem dos grupos de risco. Então a gente já sabe o universo. Vamos pensar na outra parte. Na outra coluna aqui, a gente vai colocar a população já vacinada, ó. Ou seja, 0,9, né, 900 mil crianças já foram vacinadas, profissionais da saúde 1 milhão, depois são gestantes 1 milhão e meio, depois a gente também vai ter que somar isso aí, né, para poder concluir a quantidade total da população já vacinada. Depois a gente tem dos gestantes os indígenas, que aí é 0,4, que é 400 mil.
e 8.200.000 de idosos já vacinados. Então essa segunda coluna aqui, a primeira coluna é a população total do grupo de risco, que deu lá 30 milhões, que é o amarelinho. E aqui nessa próxima a gente vai somar, quando a gente somar isso aí vai dar 12, que é esse 12 em vermelho que já está aparecendo para vocês aí. Então a gente sabe o que? Dessas duas continhas aqui básicas de soma, de adição. A gente tem a população total, que é a população de risco, desses 5 grupos de risco aí, e temos a população já vacinada. Né? E ele não perguntou qual é a população que já foi vacinada. Então a gente faz o quê? A gente põe aquele traço, aquela barra de divisão ali, digamos assim, e aí a gente sabe que numa divisão, a parte superior, que é o numerador, ela representa uma parte, e a parte do denominador, que é a que está embaixo, representa o todo. Qual é o todo aí? Não é 30? Então a gente coloca o 30 lá na parte de baixo. E qual é a parte que a gente está querendo calcular? Que é da população já vacinada. Exatamente o 12 em vermelho. Então se a gente fizer essa razão aí, 12 por 30, a gente vai encontrar o quê? Razão, vocês sabem muito bem que é a divisão. Então a gente vai encontrar o que aí nessa divisão? Vai ter 0,4. Quando a gente transformar isso em porcentagem, a gente vai multiplicar isso aí por 100. Então a gente vai ter o que? 40%. Então é uma questão simples, não é uma questão difícil, tá? A gente vai passar para a próxima página e aí a gente vê o gabarito e aí eu concluo essa parte que eu tenho para falar para vocês aqui hoje. Tá lá, ele perguntou lá no início da questão, qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Tá difícil, hein? Desses grupos de risco. Então vamos lá. Olha aí como eu falei para vocês. Essa letra E aqui, se você somar aquelas porcentagens da tabela inicial, as 5 porcentagens e dividir por 5, ela vai dar 50. Então ela te induz ao erro. Né? Que a resposta, na verdade, aqui, ela é exatamente a letra D, 40%. Joinha, pessoal? Hoje a gente falou sobre porcentagem, é mais uma questão do Enem, para vocês estarem se preparando aí para a prova, tá? E aí, me despeço agradecendo a participação de vocês. Quem gostou aí, encaminha para os outros colegas que você tem, dá um like, se inscreve aí no canal, que na medida do possível a gente vai estar passando as questões para vocês aí. Valeu, galera. Um grande abraço.